PlayStation 2 será a maior novidade desde a invenção da TV. O lançamento do PlayStation 3 amanhã, ele marca uma nova era nos jogos. PlayStation 2 foi colocado à venda hoje. Venderam tudo, todo o estoque. A Sony colocou à venda as primeiras cópias do novo PlayStation 3. Esse é o PlayStation 2, o jogo mais aguardado a chegar ao mercado. Acabou completamente. O PlayStation 1 vendeu 1 milhão de unidades em 6 meses. Em 2005, ele se tornava o primeiro videogame a alcançar a marca de 100 milhões de unidades vendidas. Mas não pararia por aí, pois o PlayStation 2 supera seu antecessor, vendendo 52 milhões de unidades a mais que o primeiro, se tornando o console mais vendido de todos os tempos até hoje. Além desses números, ela se consolidou como a principal marca de jogos no mundo, inovou com CDs e ditou a cultura de gerações. Em 2023, fechou o ano com 123 milhões de jogadores ativos, à frente da Nintendo com seus 116 milhões, e no mesmo ano contava com 47 milhões de jogadores no seu serviço de assinatura de jogos. Hoje em dia, o PlayStation não é só um videogame para crianças, mas uma plataforma de entretenimento para todas as faixas etárias. Tá, eu acho que você já entendeu o crescimento meteórico da PlayStation, mas como uma empresa sem know-how em consoles consegue atropelar seus concorrentes e se tornar a maior do ramo no seu primeiro lançamento? E além disso, seria possível replicar suas estratégias em pequenos negócios? É o que vamos descobrir agora. Apesar de lançado em 94 no Japão e 95 nos Estados Unidos e Europa, a Sony não vendeu oficialmente o videogame no Brasil. Isso devido a uma disputa judicial, uma vez que outra empresa havia registrado a marca PlayStation e PS2 antes da própria PlayStation, acredita? E por isso a Sony não podia trazer o console. Além do mais, a pirataria dos jogos rolava solta aqui no Brasil, haja vista que os jogos piratas eram muito mais baratos. Enquanto um jogo na loja da PlayStation custava R$80, o mesmo na barraquinha do seu Zé saía por 10, conforme explicou o Minoru Itaia, presidente da Sony Brasil na época. Isso porque o famoso desbloqueio era relativamente simples, somado ao fato de ser muito mais simples e barato piratear um CD do que um cartucho. Tudo isso desestimulou a PlayStation de entrar no Brasil, pois as fabricantes de videogames não lucram na venda dos consoles, mas sim em cima dos jogos. Ou seja, sem venda de jogos, a entrada no Brasil era igual a prejuízo, e essa conta não fecha. E isso respingaria até no PlayStation 2, embora a Sony tenha trazido o mesmo oficialmente, mas 9 anos depois do seu lançamento global. Mas tudo bem, isso não impediria os brasileiros de conseguirem o desejado PlayStation, através de importações ou importações. Tudo isso pela bagatela de R$900, ou quase 7 salários mínimos da época. Isso porque a tradição de supertaxação no Brasil não é de agora. Mas valia a pena, já que agora o brasileiro podia pôr as mãos em clássicos como Silent Hill e Resident Evil 2. De fato, o PlayStation se tornou um player de peso em poucos anos, mas para conseguirmos entender como isso aconteceu, vamos ter que voltar 78 anos. A Sony foi fundada no Japão em 1946 pelos engenheiros Ibuka Matsuru e Morita Akio, como Tokyo Tushin Kogyo, sendo abreviada para Totsuko, e foi posteriormente renomeada para Sony Corporation em 58, visando mercados internacionais. Ambos, Ibuka e Morita, se conheceram durante a Segunda Guerra, projetando mísseis guiados a calor para o exército imperial japonês. Com o fim da guerra e o país devastado, viram a oportunidade de começar uma empresa para ajudar a reconstruir o Japão. E para isso, junto com seus engenheiros recém-contratados e ansiosos para fazer história, desenvolveram o primeiro produto da empresa, uma panela de arroz elétrica. Não tendo ido nada bem nas vendas, enquanto o concerto de rádio se mostrava promissor, mas Ibuka e Morita queriam ir muito além de só prestar serviços de reparo para a estação de rádio japonesa NHK. Por isso, eles focaram sua atenção para uma nova tecnologia da época, os gravadores de áudio, dando início ali à tradição da empresa no audiovisual. Mas foi através do rádio que a empresa começou a desbravar mercados além do Japão, se tornando a Sony como conhecemos hoje, com foco nos Estados Unidos. No final dos anos 70, lançou o TPS-L2, também conhecido como Walkman, uma espécie de Spotify da época, mas que podia tocar a partir de fitas, e isso foi revolucionário, já que as pessoas poderiam carregar a música consigo a partir de agora. Desejando inovar, a Sony resolveu trazer na sequência o Discman, similar ao Walkman, mas que funcionava por CDs.
E essa era só mais uma nova tecnologia que proporcionaria uma melhor qualidade de áudio, mas mal sabia Morita, então presidente da Sony, que entrar no mundo das mídias de CDs culminaria na criação do PlayStation exatos 10 anos mais tarde, como você vai ver na sequência. Em outras palavras, no início dos anos 90, a Sony já era uma marca com presença global, além de ser reconhecida pela sua qualidade e por inovação, e atuava em nichos de produtos eletrônicos e entretenimento. Mas é agora que a história começa a ficar interessante. Tanto a Nintendo quanto a Sega já viam uma oportunidade no mercado das mídias de CDs, e a Nintendo, observando a Sega flertando com a Sony, deu o primeiro passo, fechando em 88 um acordo para trazer os CDs para o seu console, criando em conjunto um protótipo batizado de Nintendo PlayStation, optando pela Sony para fazer esse serviço, deixando a Philips, concorrente direto da Sony, de lado. Mas talvez a Nintendo encarasse essa parceria como um relacionamento abusivo, já que nesse acordo a Sony teria grande parte dos lucros das vendas dos títulos de CDs, uma parcela de controle e ainda mais lucros sobre as licenças e propriedades intelectuais que fossem lançadas em CD. Mesmo assim, foi no Consumer Electronics Show de 91 que a Sony anunciaria ao mundo o Nintendo PlayStation, mas o namoro durou pouco, porque no dia seguinte, no mesmo evento, a Nintendo anuncia para toda a imprensa seu caso extraconjugal, pois declarou que estava em parceria para produzir mídias e CDs com a Philips, já que teria a maior fatia nos lucros dos títulos. E foi de fato, com sentimento de traição rolando dentro da sede da Sony, que Ken Kutaragi, que ficaria conhecido como o pai do PlayStation, convence a alta cúpula a quebrar o acordo com a Nintendo e começa a sua jornada para desenvolver um console próprio da Sony. A guerra entre Nintendo, Sega e Sony estava declarada. Em 93, a crença dentro da Sony era de que eles não deveriam entrar no mercado de videogames e associar a marca que era conhecida pelos seus produtos eletrônicos de ponta, por serem considerados brinquedos. Mas quem foi em frente? E ele sabia que se quisesse entrar no mercado e sair na frente dos seus concorrentes desde o primeiro lançamento, deveria convencer o público a comprar de uma marca sem know-how. Mas como? Bom, ele tinha algumas cartas na manga. O novo console deveria vir na nova geração de 32 bits, com maior poder de processamento que os de 16, possibilitando a arquitetura 3D. E o CD também era importante, porque proporcionaria uma qualidade sonora melhor do que os consoles de cartucho, e até mesmo permitiria reproduzir músicas, o que o tornaria de um console para um aparelho multimídia, e isso poderia ser usado no seu marketing posteriormente, além de armazenar 10 vezes mais dados que os cartuchos, proporcionando não só uma qualidade gráfica melhor e jogos maiores, mas também todo o potencial dos desenvolvedores. E a adesão dos desenvolvedores a essa nova e incerta plataforma também era importante, com a Sony proporcionando aos criadores facilidades e vantagens no seu novo modelo de negócios. Na época, eles estavam começando a criar o Motion Capture para computadores e fazendo experiências com 3D, justamente o que o console da Sony iria entregar. Somado a tudo isso, a Sony ainda aproveitou uma brecha, já que criar games para Nintendo e Sega era caro e trabalhoso. Um exemplo disso é que enquanto as duas empresas pediam semanas para entregar os cartuchos, a Sony trazia esse prazo para 8 a 10 dias para produzir e distribuir os CDs, conforme explica o William Modelo em seu artigo Como a Sony se tornou um líder no mundo dos jogos. A Sony ganharia menos royalties que a Sega e Nintendo por títulos, o que atrairia os desenvolvedores para sua plataforma, mas não sairia no prejuízo, pois teria mais retorno com os CDs, já que essa mídia proporcionaria mais títulos lançados, maior volume de produção e mais barato. Logo, se esse modelo de negócio desse certo, seria um círculo vicioso, cada vez mais desenvolvedores, cada vez mais títulos e cada vez mais jogadores, e assim por diante. Além disso, a Sony deu controle criativo total aos desenvolvedores, sem precisarem pedir permissões durante o desenvolvimento. Tudo isso fez os criadores aderirem à nova plataforma rapidamente, e títulos hypados no seu console era tudo o que a Sony queria no seu lançamento. Foi em dezembro de 94 que a Sony anuncia e lança sua nova estação de jogo, ou PlayStation no Japão e posteriormente a Europa.
mas sua atenção estava voltada principalmente ao grande mercado dos Estados Unidos, onde anunciaria o seu lançamento na primeira edição da E3 de 1995, que após Tom Kalinske, o então presidente e CEO da Sega Estados Unidos, apresentar os seus lançamentos a turno por $399. So do we. We're taking all the opportunities we can to make this business soar. Our retail price is between $399 and $449. Stevie Ray, então presidente da Sony América, sobe ao palco e fala 3 palavras em seu discurso, criando um momento histórico, dando um duro golpe à SEGA e ofuscando o lançamento do seu concorrente em uma decisão arriscada, pois ao fazer isso, a Sony teria que lançar o seu PlayStation dando prejuízo. Mas não era só em parcerias e tecnologia que a Sony apostaria suas fichas, pois já sabia que o PlayStation era um produto não essencial, ou seja, ia precisar de marketing, muito marketing, e seus maiores rivais tinham os lendários Mario e Sonic, 2 personagens de peso. Pensando nisso, a Sony criou seu mascote oficial também, o Polygon Man. Talvez você nunca tenha visto. Isso porque, além de seu conceito e arte serem um desastre, o Homem Polígono foi um desastre em si, tendo sido descartado antes mesmo do lançamento do PlayStation, quando Ken Kutaragi veio botar ordem na casa depois de ter visto a arte de Stevie Ray, que defendeu que os polígonos representam o conceito 3D na nova geração, e com o estúdio de publicidade Giant Day assinando embaixo. Devido a isso, o PlayStation ficou quase 2 anos sem mascote, até o lançamento de Crash Bandicoot, que ao perceber que ele caiu no gosto do público, a Sony surfou na onda e o tornou mascote não oficial do PlayStation 1. Mas apesar desse escorregão, a Sony conseguiu trabalhar bem seu marketing. Até os anos 90, os videogames eram vistos como brinquedos para crianças, mas a Sony queria distanciar sua marca de brinquedos. Além do mais, percebeu que o seu público-alvo eram homens dos 18 aos 29 anos, assim adotou uma abordagem de marketing totalmente diferente até então, levando seu console para o público adolescente e adulto, usando horror em suas propagandas, com um dos seus slogans sendo "Não subestime o poder do PlayStation", e uma das primeiras campanhas dizia à audiência que eles não estavam prontos para o poder do PlayStation. Além de exibir mais gameplays, com o objetivo de mostrar o poder gráfico 3D que a maioria das pessoas nunca tinha visto até então. E além dessas, é claro, a icônica propaganda Mental Warf, lançada em 99 com o propósito de chocar, que mostra uma escocesa com cabeça de alienígena falando em inglês numa sala bizarra. Não só a sala bizarra, mas toda a propaganda é, e se tem algo bom nisso, é saber que pelo menos a cabeça dela era digitalizada, coitada. Desse jeito, a Sony trazia títulos para todas as faixas etárias, enquanto ao mesmo tempo fazia propaganda para o público adulto. Uma ideia genial, já que o público mais velho é justamente o que tem renda para gastar dinheiro. E ela também não esqueceu de falar da sua superioridade tecnológica e seu design arrojado, que foram explorados nas campanhas publicitárias com seu hoje clássico, porém inovador para a época joystick, que remetia ao 3D, segundo seu criador Teiju Godot, além dos icônicos símbolos nos botões, que viraram uma identidade visual da marca. Ela também não poupou dinheiro em eventos para demonstrar seus produtos e influenciadores da época. Também usou ao seu favor a sua variedade de títulos, após ter trazido a maioria dos estudos de desenvolvimento. Mas apesar disso, no dia do seu lançamento, a PlayStation tinha um catálogo limitado, em torno de 10 jogos, e Ken Kutaragi sabia que cada console que saísse da porta da Sony daria prejuízo, fora os milhões de dólares gastos em campanhas exóticas. Depois de jogar todas as fichas, o lançamento do PlayStation não podia só dar certo, teria que ser um marco. Seu lançamento não foi um marco, foi um fenômeno, com filas enchendo e estoques esvaziando, chegando à marca de 100 mil unidades no primeiro dia de lançamento no Japão e nos Estados Unidos em 2 dias, inaugurando uma nova era para os videogames. Enquanto o Nintendo 64 e o Saturn venderam 32 e 9 milhões de unidades respectivamente, o PlayStation alcançou 102 milhões de vendas ao redor do mundo, mas acima de tudo, vendeu os jogos, que é o que realmente dá dinheiro para ela, com seus 2 grandes triunfos, os exclusivos Gran Turismo e Final Fantasy VII, o primeiro e o segundo jogo mais vendido pela PlayStation respectivamente, que ajudaram a PlayStation a alcançar 962 milhões de vendas em jogos, dominando assim o posto do videogame mais vendido da história, até 2000, quando chegou o PlayStation 2, trazendo 155 milhões de vendas, usando a estratégia de repetir a receita do bolo maior, trazendo DVD e gráficos mais bonitos.
E com isso, a Sony vinha soberana de 2 lançamentos que batiam recordes, a confiança estava alta e as expectativas dos fãs mais ainda. 6 anos depois, usou a mesma estratégia usando Blu-ray e mais poder de fogo no PlayStation 3, mas dessa vez a estratégia não deu certo. Vindo como o PlayStation mais caro de todos, viu o Nintendo Wii ultrapassá-lo enquanto tentava jogar o Xbox para fora da pista. Em 2013 lançou o PlayStation 4, trazendo VR e ainda mais processamento. Conseguiu melhor nas vendas que o 3, por sair $100 mais barato que o Xbox One, se tornando um grande sucesso. E desde então se mantendo na liderança da corrida com o PlayStation 5, que trouxe SSD e gameplay 4K. Mas subir no pódio é difícil, se manter lá em cima é mais ainda, já que agora que a Sony criou seu legado com o PlayStation, as expectativas de cada lançamento vão estar sempre no talo, e ela não vai poder patinar no asfalto como fez com o PS3, até porque já tem outros plays aparecendo no retrovisor. Repetir o feito da Sony sem ser uma multinacional milionária é quase inconcebível, mas é possível analisar suas ações no macro e replicá-las no micro. Embora algumas empresas continuem inovando, muitas ao chegarem na vanguarda ou em sua zona de conforto, se acomodam ou simplesmente não querem arriscar, já que arriscar depois de ser grande é bem perigoso, deixando assim brechas de inovações em produtos, serviços e até mesmo modelos de negócios. Além disso, observar o momento certo de entrar no mercado também é importante, seja por poucos concorrentes na região ou por uma nova tendência, assim como fez a Sony, entrando antes do Xbox e trazendo o CD e o 3D. Quem for o primeiro a entrar na disputa vai liderar a corrida. Aumentar a faixa do público é uma boa estratégia, especialmente se é uma faixa de público negligenciado, adaptando os produtos e serviços para eles e os apresentando com uma nova cara, além de fazer parcerias sólidas com fornecedores e parceiros, especialmente se você consegue fornecer alguma vantagem para ele, como foi o caso da PlayStation, que fazendo isso até conseguiu roubar os parceiros das suas concorrentes. E embora a estratégia ousada de vender dando prejuízo seja para raras empresas, saber usar o preço de forma estratégica pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso, vídeo PS3. Depois de tudo isso, é claro, espalhar para os 4 ventos o que foi feito, pensar fora da caixa ao fazer o marketing pode ser decisivo como foi para o PlayStation. Mas preço baixo, propaganda forte e produto meia boca não vai sustentar essa abordagem por muito tempo. No fim, o que realmente importa é qualidade. Aquele que era desprezado pelos executivos do início, sendo considerado apenas brinquedo, se mostrou depois como um dos maiores feitos financeiros da história da empresa. Podemos observar nesse relatório de 97 que a Sony se apresenta sem nem citar o PlayStation, ou classificando como outros, junto com semicondutores e baterias, mencionando o console apenas 3 vezes em todo o documento. E isso só foi mudar em 2000, com o lançamento do PlayStation 2, como podemos ver nesse outro demonstrativo de 2001, com ele ganhando sua própria categoria, muito mais espaço e 33 citações. Aquele que se mostrava um peso, hoje é quem ajuda a carregar a empresa nas costas, já que em 2023, quase 40% do faturamento anual de 72 bilhões de dólares da Sony veio do ecossistema PlayStation. E o Brasil é importante nesse sucesso, já que estamos entre os 5 maiores consumidores de games do mundo, apesar de todas as dificuldades encontradas nos preços inacessíveis para jogos e especialmente hardware. Continuamos resilientes, provando nossa paixão pelos games. E diante de tudo isso, outra gigante também sem experiência vem mostrando as asinhas. Aproveitando a nova tecnologia de jogos em streaming sem a necessidade de hardware caro, a Amazon Luna entra com a promessa de democratizar os consoles, revolucionar o mercado e destronar a Sony. Mas isso é assunto para outro vídeo. Se você ainda está aqui é porque gostou desse vídeo, então apoie o canal com seu gostei, e se quiser ver mais vídeos assim, envia para aquele amigo seu que é entusiasta em negócios ou está abrindo um. Assim você me motiva a fazer mais episódios como esse, e de quebra, talvez ele tenha um insight. Ah, e me fala aí embaixo, você acha que a Amazon Luna tem chance de tomar o lugar da Sony?